Bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto Crick, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Itaguaí, Rio de Janeiro. Hoje eu estou responsável para fazer esse momento de estudo da palavra, de falarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. É o encontro semanal que nós temos aqui no nosso distrito e que nós transmitimos para vocês. Que Deus abençoe esse momento de palavra de Deus. O texto dessa semana nós encontramos em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, onde lemos: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Queridos irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, obrigado pelo cuidado e a proteção dispensados a cada um de nós e a todos nós na noite que passou. Obrigado por mais esse dia. Conduze os nossos passos, perdoa os nossos pecados e que o Espírito Santo fortaleça dia a dia a nossa fé através da Tua Santa Palavra. Abençoa também este momento de estudo bíblico, abençoa a vida de cada um que aqui está participando conosco. Cuide dos seus problemas pessoais e particulares. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante. Todos nós somos movidos a perguntas e respostas. Desde pequenos. Pai, mãe, o que é isso? Por que isso? Para que isso? Depois nós vamos para a escola e aí perguntamos ao professor: para que isso? Por que isso? Por que assim? Por que não diferente? Depois, quando vamos trabalhar, nós perguntamos do patrão: o que eu devo fazer? Por que eu devo fazer isso? Como é que eu faço isso? E assim, a nossa vida sempre tem perguntas e respostas. As perguntas geralmente são objetivas, as respostas às vezes nem tanto, porque existem as respostas que são a verdade. E existem as outras respostas que às vezes estão encobertas de mentiras. Hoje nós vivemos esse tempo das narrativas, onde pessoas criam narrativas para defender as suas mentiras e fazer com que pessoas pensem que são verdades. Existem grandes perguntas, perguntas que todo ser humano faz, que a humanidade se faz. Por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, quem somos? Por causa dessas três perguntas, existem por aí vários e vários filósofos. Durante os séculos surgiram vários filósofos com as suas respostas para essas três perguntas: de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Entretanto, no texto de hoje nós temos a grande pergunta. Jesus ele sai um pouquinho da Judéia e está indo para um lugar um pouco mais distante com seus discípulos, afastado das multidões. E naquele momento com os discípulos ele faz uma pergunta a eles e diz assim: quem o povo diz que eu sou? Ou seja, vocês que o tempo todo estão aí junto com essas multidões que me acompanham, quem eles dizem que eu sou? E então os discípulos respondem: bom, uns dizem que tu és João Batista, tu tens aquele espírito de João Batista que fala a verdade, doa quem doer, você não tem medo de nada. Outros dizem que tu és Elias, aquele homem destemido,
que enfrentou o grande rei, a grande rainha, que eram idólatras da época dele, sempre pregando a palavra da verdade, apontando para Deus. Outros que eram Jeremias, aquele homem que também sempre apontou para Deus, ou outro profeta. E então Jesus olha para eles e diz: e vocês? Quem o Filho do Homem é para vocês? Ou seja, quando vocês estão conversando sobre mim, o que vocês dizem? Quem eu sou? E então Pedro, tomando a palavra, em nome dos 12, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz: até feliz, bem-aventurado. Que resposta! Sabe de uma coisa? Pedro, essa resposta não vem de ti. Essa resposta vem de Deus Pai. E por quê? Porque é uma resposta de fé. E a Escritura Sagrada mostra que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Por isso, só pode confessar que Jesus é o Cristo quem tem fé. E só tem fé quem conheceu Jesus Cristo através da palavra. Os discípulos estavam ali em contato com Jesus o tempo todo. E João diz que ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é a própria palavra. E por conhecerem a palavra, eles receberam a fé de Deus. E por terem essa fé, eles podem fazer essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo não era um nome. Não, Cristo era um título. Aquele que foi prometido, aquele que foi ungido, aquele que foi preparado para ser o Salvador da humanidade. Então, Jesus diz: sobre esta pedra, sobre essa confissão de fé, eu vou edificar a minha igreja. Você fez uma confissão inabalável. Jesus vai edificar a sua igreja. O que é a igreja? É um templo? É uma organização? Não. A igreja é um organismo vivo. Paulo diz que Jesus é o cabeça e nós somos membros. A Escritura Sagrada diz que nós somos pedras vivas. E Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular sobre a qual está construída a igreja. Esse organismo vivo, sobre o qual as portas do inferno não prevalecem. Porque a igreja tem uma missão: anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor e Salvador de todos os seres humanos de todos os tempos. Querido irmão, querida irmã, se você tem essa resposta, as outras 3 perguntas que incomodam tanto a humanidade, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, estão respondidas. Viemos de Deus, estamos indo para Deus porque temos fé nele. E quem nós somos? Filhos de Deus, transformados pelo poder do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, são mais ou menos 8 bilhões de habitantes que existem no nosso planeta. Quantos têm a resposta certa para essa pergunta? Quantas pessoas ainda acham que Jesus é apenas um revolucionário, um homem muito bom, um grande líder religioso, como foram tantos outros, ou um rabino, um professor, ou um curandeiro, porque ele, afinal de contas, fazia tantos milagres? Entretanto, essas respostas são incompletas, elas não satisfazem. A única resposta verdadeira, a resposta de fé, que tem quem crê em Jesus, quem foi salvo, é Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido irmão, querida irmã, Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares terá sido desligado. Quem tem a chave? Quem tem a chave da casa é o dono da casa. Ele abre a porta para alguém entrar ou fecha a porta para ninguém entrar. Jesus deu a chave do céu porque ele é o filho do dono. Para quem o céu é aberto,
para aquele que confessa o seu pecado, para aquele que é penitente, aquele que busca o perdão dos seus pecados em Jesus. No momento que você confessa o seu pecado e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus te anuncia o perdão através de Jesus. E isso Ele faz através da sua igreja. E então a porta do céu é aberta. Entretanto, se você mantém seu coração fechado, duro, você não é um pecador que está arrependido. Você simplesmente não liga para isso, acha tudo isso é besteira. O céu continua fechado para você. Jesus deu nesse momento esse poder de perdoar pecados, um poder peculiar, exclusivo da igreja. Se você quer comprar pão, você vai na padaria. Se você quer comprar carne, você vai no açougue. Se você quer perdão dos pecados, você vai na igreja. É ali que Jesus anuncia o perdão para você através do pastor. É um organismo vivo, onde a palavra viva e eficaz, ela aponta o pecado. Ela aponta para nós dizendo como estamos ofendendo a santidade de Deus, de acordo com os 10 mandamentos. E então dá um freio, para, como um espelho, mostra a nossa sujeira, a nossa imundície. E então, como uma norma, como um guia, mostra o que fazer. E então olhamos para Jesus, que vem e diz: eu paguei a dívida de todos os pecados. A tua culpa eu carreguei no Calvário. Creia em mim. E então nós recebemos este perdão maravilhoso. Logo depois da ressurreição de Jesus, quando os discípulos estavam trancados naquela noite, Jesus atravessa a parede e ele diz aos discípulos amedrontados: paz seja convosco. E aí sopra e diz: estou soprando o Espírito Santo sobre vocês. Se de alguns perdoardes os pecados, são perdoados. Se retiverdes, são retidos. Novamente esse ofício das chaves, abrir e fechar a entrada do reino dos céus, é dado para a igreja. Querido irmão, querida irmã, é por isso que nós não podemos deixar de nos congregar. Como diz o autor de Hebreus, a igreja é um organismo vivo, fundamentado sobre a rocha, a pedra que é Jesus. E o firme fundamento é esta confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Senhor, o meu Salvador. E eu te pergunto agora, meu irmão, minha irmã, você que crê, você que foi transformado através da palavra, o Espírito Santo te converteu e te fez um cristão, o que você está fazendo por esses tantos e tantos que você conhece e ainda não crê? 8 bilhões de pessoas. Com quantas pessoas você tem relacionamento? Pessoas da sua família, seus amigos, seus conhecidos. Você fala da sua fé para eles? Naquele momento, Jesus disse aos discípulos: não falem ainda que eu sou Cristo. Por quê? Ele ainda não tinha terminado a sua missão. Até então ele havia feito milagres, ele deu vários ensinamentos, mas a partir do versículo 21 o texto começa dizendo: a partir desse momento, ele começa a explicar a sua missão, dizendo: é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém, sofra, morra e depois ressuscite. Então sim, depois que isso tudo aconteceu, depois do Pentecostes, a missão foi dada: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, a todos os confins da terra. Ali onde estamos, nós como igreja, como organismo vivo de Deus, usando os dons e os talentos que Ele nos dá, temos essa incumbência, esta missão, porque o sangue de Jesus corre em nós, nós o recebemos na Santa Ceia, por isso somos um organismo vivo, para levar vida aos outros. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a rocha, eu sou o bom pastor que dá vida por suas ovelhas, eu sou a pedra angular, eu sou a porta. Só entra no céu quem passa por mim. Sim, meu irmão, minha irmã, é este Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que precisamos anunciar.
Nós falamos de futebol, nós falamos de política, falamos de moda, falamos de roupa, falamos de música. E por que muitas e muitas vezes, quando chega na hora de falar de Jesus, nós calamos a boca? Será que o diabo tem tanta força assim com você também? Será que você é negligente, preguiçoso, covarde? Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu também vou confessá-lo diante do Pai. Agora, para aquele que me negar, para aquele que ficar quieto, eu também não vou falar, não vou defender. E João diz que Jesus é o nosso advogado. Sim, querido irmão, querida irmã, vamos dar o testemunho de Jesus. As pessoas que o conheciam falaram dele, inclusive os inimigos. Olha o que Pôncio Pilatos diz sobre ele: não vejo crime nenhum neste homem. Pôncio Pilatos, o governador que praticara tantas injustiças, diz isso. Olha o que Judas Iscariotes, depois de trair Jesus e ir se enforcar, diz: traí sangue inocente. Olha o que o centurião, aquele chefe, comandante de 100 soldados que comandou todo o sofrimento de Cristo, sua crucificação, diz, no momento em que a terra treme, o sol se apaga, fica tudo escuro, ele diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E você, querido irmão, querida irmã, que crê, que faz parte da igreja, desse organismo vivo, você não está falando, você não está testemunhando, você não crê que o Espírito Santo tem poder de transformar? Ele não transformou a tua vida, ele não transformou a vida de um Saulo, que era perseguidor de cristãos, no grande apóstolo Paulo? Então fale, não te cales. Jesus disse: vocês não precisam se preocupar, ele falou isso para os discípulos, para mim e para ti, com o que falar. Não se preocupe, apenas fale. O Espírito Santo vai colocar as palavras certas na boca de vocês. Então não fiquem pensando, na hora de mandar uma oração, uma mensagem da palavra de Deus para alguém, pelo Instagram, pelo Messenger, pelo WhatsApp, o que o meu amigo vai pensar? Não interessa o que ele vai pensar, interessa o que Deus pensa. E através daquela mensagem, o Espírito Santo continua atuando, que ele não perdeu o seu poder. E ele quer continuar transformando vidas, através do teu testemunho também. Assim como fez com os discípulos. E assim, ele quer continuar fazendo conosco. Essa mensagem pode parecer dura para você, se você está calado, mas é preciso que seja dita. Foi dita para Pedro também. Esse mesmo Pedro que aqui confessa em nome dos discípulos, esse mesmo Pedro que era tão destemido em alguns momentos, tão corajoso, num outro momento, teve que receber um puxão de orelha. E ele sabia que a mensagem de Jesus, da salvação de Jesus, era para todos. Deus o havia enviado para alguém que não era do povo judeu. Ele recebeu primeiro uma visão de um lençol com vários animais imundos. E Deus disse: mata e come. Ele: não, nunca entrou na minha boca coisa imunda. E Jesus disse: não considere imundo o que eu purifiquei. E então Pedro entende que o evangelho da salvação é para todos e vai. Entretanto, num outro momento depois disso, depois de falar para pessoas que não eram israelitas, depois de comer na casa delas, em determinado momento lá em Jerusalém, quando recebe a visita de pessoas mais ortodoxas, judaizantes, ele se esquiva e não vai mais comer e nem se misturar com as pessoas que não eram israelitas. E Paulo, vendo isso, diz: o que está acontecendo, Pedro? O que é isso? Você não pode ter duas caras. O cristão só tem uma cara. Ele é filho da verdade. Ele confessa o nome de Jesus sempre ali onde está, quer seja oportuno, quer não. Paulo fala isso. Paulo disse: eu tive que repreender Pedro porque ele estava agindo errado. Talvez essa mensagem esteja te repreendendo agora. Se você também está calado, pensando no que os outros vão pensar, pense no que Deus está pensando. E pense que Ele está usando você como membro da sua igreja, desse organismo vivo que quer levar a salvação para todos. E que através da tua palavra, o Espírito Santo possa também agir, transformar vidas. E já pensou que alegria vai ser
quando chegarmos na glória eterna e vermos pessoas que foram transformadas em cristãos, para quem o céu foi aberto através do ofício das chaves, porque receberam o perdão através da conversão que o Espírito Santo produziu por causa de um testemunho nosso. Que maravilha! Por isso fale e não te cales. Leia sempre mais a Escritura Sagrada, que é ali que Jesus te alimenta como o pão da vida, a água da vida. Ore, converse, fale dos teus pecados, dos teus medos, dos teus problemas, abra o seu coração e Ele vai te fortalecer. Nunca duvide, creia sempre mais. Que assim seja. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém.